Olá, quero aproveitar este momento para convidá-los a caminharmos nesta trilha evolutiva ou subir a espiral do desenvolvimento espiritual aqui na esfera terrestre. É um convite, né? Lembrando que caminhar requer esforço, disciplina, preparo físico, emocional, espiritual. Às vezes ajuda também e é uma doutrinária, uma prece, uma meditação e uma guiança espiritual quando invocamos a esta. Para caminhar, cada um vai seguir no seu próprio ritmo e condições, como nos ensina o Divino Mestre Jesus. Todos, indistintamente, temos a oportunidade de um dia atingir aquele ponto lá do topo, do pódio, que é a comunhão com Deus, a unidade. Não sabemos quando, mas essa é a nossa tarefa encarnatória. No trecho da trilha de hoje, que é um trecho, vamos andar um pouquinho, trago para partilhar aqui com os colegas do Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, NEP, Bezerra de Menezes, Sergipe, e com aqueles que nos ouvem através do canal do YouTube, TV Prodebem, mais esse momento de reflexão espírita. E aqui daremos continuidade aos estudos da perícope, parábola do semeador, à luz do Evangelho de Lucas, que está lá no capítulo 8, versículo de 1 a 9. Para que possamos aprofundar esse trecho dos nossos estudos e vivência no dia a dia, destaco aqui as fontes aqui utilizadas. O Novo Testamento, de Haroldo Dutra, mas pode ser qualquer outro que vocês tenham, né, à mão. Lucas, como eu já falei, capítulo 8, de 1 a 9, Mateus 13, de 1 a 9, e Marcos, capítulo 4, de 3 a 9. Temos também as parábolas de ensino de Jesus, por Caiba Schuster, também é outra recomendação para aprofundamento. E as parábolas de Jesus, à luz da doutrina espírita, que está no volume 1 e no volume 2, sendo que tem artigos de Haroldo Dutra, e também tem no volume 1 um artigo sobre a parábola do semeador, de Ana Guimarães. Vale a pena ler, estudar, aprofundar, façam isso, que nos ajuda muito nessa caminhada evolutiva. Prossigamos, então. Pelo rico conteúdo dessa parábola, e para que a gente possa aprofundar, entender, para nós, o estudo da mesma, o grupo do Bezerra, aqui do NEP, considerou oportuna a reflexão à luz que a gente chama do miudinho, ou seja, indo aos pouquinhos, ao invés de toda de uma vez. Hoje, o trecho é de Lucas, que diz assim: outra parte caiu no meio dos espinheiros, que está em Haroldo Dutra, e germinando juntos, os espinheiros a sufocaram. Mas, como o convite aqui é para a gente caminhar junto, né? Necessário se faz buscar os recursos que já recebemos. Alguns já aprendemos, talvez não. Em outro momento dessa caminhada aqui. A exemplo das palavras que destacam o título da perícope. Parábola, por exemplo. O que é o significado? É uma palavra, é uma narrativa, melhor dizendo, alegórica, que transmite uma mensagem indireta por meio de comparação e analogia. Assim está lá no dicionário. E é usada nos evangelhos para comunicar verdades que contêm preceitos de moral espírita. Jesus, por exemplo, no seu ministério, faz das parábolas um recurso que tinha por fim esclarecer melhor os seus ensinos, mediante comparações do que pretendia ensinar com o que ocorria na vida cotidiana e com os interesses daquela época, no contexto da época. O mestre usava esse contexto da época e as ocorrências cotidianas para que os discípulos pudessem compreender, através deste método, a compreensão das coisas espirituais. Então, parábola é um conceito básico aqui. Aí vem uma pergunta que eu me fiz e eu quero trazer para vocês. Se Jesus, agora, nesse momento, estivesse encarnado aqui, na nossa cidade,
Que recursos do nosso país, que recursos contextuais desta época usaria para construir essa parábola e levar os seus ensinos para nós que habitamos aqui? É uma pergunta. Em que tipo de mídia, por exemplo, é uma outra pergunta, em grupo de WhatsApp estaria Jesus semeando? E este é um recurso de evolução. Estamos em evolução, em todos os sentidos. Quanto a isso, não resta a menor dúvida. E estes podem ser um contexto atual para se semear. Aqui estamos nós, falando e sendo gravado, e vocês nos ouvindo à distância. Bom, vejamos um outro conceito importante aí. O que é o semeador? O próprio evangelista Lucas, lá no capítulo 8, 11, nos dá a pista. E que pista é essa? Ele diz assim, no versículo 11 do capítulo 8, a semente é a palavra de Deus. Se a semente é a palavra de Deus, então o semeador é o Criador, ou seja, é Deus. E todo aquele que está em comunhão com ele, como o Mestre Jesus, nosso modelo e guia, também é semeador. E, lógico, por dedução, a semeadura é do amor. Todo aquele, encarnado ou desencarnado, que também estiver em comunhão com Deus, é um semeador. E aí vem uma pergunta, mais uma, né? Eu gosto de pensar nas perguntas que me ajudam também a caminhar nesse trecho. E onde as sementes são semeadas? Na doutrina, nesses livros que nós colocamos aí para vocês, nos diz assim, em nosso coração, que é o terreno a ser semeado. Mas, para aí chegar, ela passa, esse processo passa pelo despertar da consciência. Todos esses processos descritos na parábola do semeador ocorrem no mundo, mas, e principalmente, dentro de nós. A semeadura é nossa, no nosso interior. Por quê? Se ela não acontecer em nós, como vamos semear outras sementes se nós ainda não frutificamos? É uma pergunta. Por exemplo, algumas vezes, algumas sementes germinam em alguns momentos, em outros momentos não. Aquela máxima que diz, amai, lá de Jesus, aos seus inimigos, e não apenas os amigos. É fácil amar os amigos, né? Mas e os inimigos? Então, vamos lá. É um processo. A semente é a palavra de Deus, que é o amor. E uma só palavra de Deus, que é o amor, quer dizer que é sempre a mesma e tem sido apregoada em toda parte, desde que o homem se achou em condições de recebê-la. E aí vem uma nova pergunta. E por que ela não atua com a mesma eficácia em todos? Como nos explica a doutrina, lá no Livro dos Espíritos, né? E no Evangelho também, pela falta da variedade, pelo fato, melhor dizendo, da variedade e da desigualdade de espíritos que existe na Terra. Não somos todos iguais. A exemplo de um atleta, vamos lembrar, já que estamos falando em caminhada, né? Um atleta bem preparado, ele vai chegar lá no pódio mais rápido do que aquele que não está preparado. Então, no plano espiritual, é necessário que a gente se prepare, semeando essas sementes, que são as leis divinas, em nós, na nossa vivência, no dia a dia. Como o convite de hoje é que todos estamos em caminhada evolutiva, vamos refletir. Qual o próximo trecho da caminhada? Também denominada pelos estudiosos de degrau, como a Haroldo Dutra faz, nível, estado de consciência. Eu gostei da palavra trecho e achei que era conveniente. Já que estamos caminhando, vamos caminhar mais um trecho, hoje à noite. Vejam bem, aqui chegamos ao ponto do versículo de hoje, que é Lucas 7, capítulo 8, versículo 7. Retomando, que diz, outra parte das sementes caiu no meio dos espinheiros, e germinando, juntos os espinheiros ao sufocaram.
O que representa esses espinheiros aqui? Olhando para a botânica, pelo lado da botânica, diz o seguinte: é uma designação dada a diversas plantas, mais ou menos espinhosas, da família das rutáceas. Então, família é um grupo de plantas que tem algumas características em comum. Como exemplo, nós temos limoeiros, laranjeiras e outras. Só que muitas dessas têm até propriedades medicinais, como é o caso da arruda, por exemplo, assim nos diz da literatura da botânica. Então, veja bem, assim como nós temos espinhos, muitas vezes, que é aquele lado da gente egoísta, vaidoso, que ainda está naquele ponto que não foi tomado consciência, porque a gente nem sabe às vezes que tem, acha que não, para transformá-lo. Então, é o trecho dos espinheiros que nós estamos trazendo aqui para reflexão. Nesta fase, a semente consegue entrar na terra e completa a parte essencial do processo. Mas o que é que acontece? Ela não é capaz de se expressar e termina sucumbindo aos empecilhos exteriores. Não consegue se expressar com o coração. Os espinhos estão presentes na terra e também na nossa consciência. Daí a dificuldade. Esse, nos diz Haroldo Dutra, que é o trecho mais complexo da caminhada. É um dos trechos mais complexos que os anteriores. Nesta parte do caminho, há em nós uma disputa, um antagonismo de propósito. Interessante isso, né? O que é que se verifica? Na dualidade terrena, nós temos dois componentes, dois aspectos. Um lado humano e outro divino. E o plantio humano, ou seja, os aspectos humanos, melhor dizendo, sufocam o divino. É um fato isso, muitas vezes. O nosso lado humano ainda é egoísta. Muitas vezes, não percebendo, não olhamos para o outro com olhar de amorosidade, percebendo que ele é um ser em evolução tal como nós, com defeitos e qualidades. Assim como a semente lá que eu falei antes, a semente da botânica, que tem espinhos e tem qualidades até medicinais de cura. Por exemplo, o limão dá um fruto que é rico, a laranja, que é rica em vitamina C, bom para a imunidade. Então, ele não tem só espinho. É interessante refletir sobre isso, esse aspecto. Bom, continuando nossa reflexão, vamos trazer mais um ponto. É impossível que o idealizador da vida no planeta, Deus, e o seu co-criador, Jesus, tivesse deixado uma mensagem tão somente para a sociedade da época, sabendo que a ampulheta continuaria a despejar a areia dos erros sobre o mundo de transformações. Ou seja, sua mensagem é eterna e imperecível. As palavras de Jesus têm significado, sim, moralizador, claro. Todavia, não podemos olvidar que significou também um estágio de entendimento e luz. Daí é necessário que estejamos abertos para despertar nossa consciência e que a semente possa, no nosso coração, germinar. Por conseguinte, despertemos para a necessidade de continuarmos a buscar novos caminhos para o esclarecimento e semeadura dos seus postulados. O que não significa dizer fechar a busca, nós vamos apenas ampliá-lo. E aí vejam vocês do que a gente traz daqui e deixa, para a gente refletir durante essa semana um pouquinho mais. Saiu o semeador para semear a sua semente. Lembra que nós falamos antes? O semeador, Deus, o Criador, Jesus como aquele que atingiu o estado de comunhão divina com Deus, e aqueles nós encarnados ou desencarnados que estamos em sintonia com essas leis divinas. Aí vem a pergunta mais uma vez: quando ele vai semear? Que é para a gente ficar refletindo. Lembremos que o ponto de origem é o despertar da nossa consciência.
para assim abrir o coração, que é a nossa terra, regando, né? Arando, vendo onde tem os espinhos, para que a semeadura do amor possa ser em nós germinada. E assim possamos também semear para o outro. Gratidão a todos e até a próxima semeadura para mim, porque mais do que vocês, acreditem, em mim toca muito essa palestra, essa parábola, desculpem. Até a próxima.